Amém? A paz do Senhor a todos. Uma boa noite a você. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa igreja. Então, abra sua Bíblia. Acredito que você já possa ter aberto, encontrado, no Salmo de número 124, para o nosso texto base da nossa reflexão de hoje, que diz assim, a partir do versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que o Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas turbulentas nos teriam afogado. Mas bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um momento que o Senhor nos proporciona de entendermos e de aprendermos da sua palavra. Nós oramos e pedimos que neste momento o Senhor venha abrir os nossos entendimentos para que a sua palavra seja absorvida e praticada por nós. Que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E que tudo que a gente faça seja sempre para a sua honra e para a sua glória. Se manifeste poderosamente através das suas escrituras e capacita nossas vidas para entendê-las. É isso que nós oramos e desde já agradecidos dizemos amém. Pode se assentar, por gentileza, meu irmão, minha irmã. Nós estamos numa série que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, se eu não me engano, que é a série dos Salmos da Peregrinação, que são os cânticos da romagem. Em outras versões variam o nome, mas sobre o que eram esses salmos? Esses salmos, eles eram cantados, eles eram lidos durante a peregrinação a Israel. Se a gente lembrar um pouco do contexto histórico, existiam algumas festas que todo o povo judeu era obrigado a se reunir no Templo de Jerusalém. Então, independente da cidade que você estava, em determinadas festas, você era obrigado a ir até Jerusalém para você adorar a Deus lá. E esses salmos que nós estamos nessa série são salmos dessa jornada que o povo fazia e que o povo ia cantando até chegar em Jerusalém. E eram salmos que eram cantados também lá dentro do templo quando eles chegavam, visto que no templo tinham algumas escadas e algumas divisões, e durante essas divisões e na adoração do templo, nessas festas, eles costumavam a cantar estes salmos. Então, nós começamos no Salmo 120, no início da nossa jornada, onde eu quero recapitular com vocês, que é o cidadão falando, ai de mim que vivo estrangeiro em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ou seja, é alguém que vive longe de Jerusalém, que vive longe do templo, que vive longe da cidade da adoração de Deus, mas que começou essa caminhada rumo a Jerusalém, onde às vezes ele vive num contexto hostil à fé dele, mas que o foco dele está em chegar na Jerusalém, onde ele vai adorar a Deus. E assim como antigamente os judeus, mesmo vivendo em terras estrangeiras, viviam em peregrinação rumo a Jerusalém, a nossa vida é igual. Nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros, vivemos em contextos sociais hostis à nossa fé, mas nós caminhamos, mas nós estamos peregrinando a nossa nova Jerusalém, ao céu, aonde Jesus estará conosco pelos séculos dos séculos. Então essa série é uma chamada, é um caminho que nós vamos percorrer, crescendo em maturidade nessa jornada espiritual até o nosso dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Então nós estamos aqui no Salmo 124, a ideia do texto de hoje é a gente trabalhar explicando ele sobre uma vitória contra o triunfalismo. E o que o texto está querendo dizer? Qual que é a ideia principal do texto? Isso eu acredito que o versículo 1 e o último versículo diz. E é muito incrível que na poesia hebraica é um pouco diferente da poesia, por exemplo, brasileira. Por quê? Ou não só da poesia, do jeito que a gente fala.
Geralmente, quando a gente vai introduzir algum argumento, ou a gente vai falar e contar alguma ideia nossa para alguém, a gente estrutura o pensamento de 3 formas, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é no final do nosso pensamento que a gente coloca o centro de tudo. Aquilo que é mais importante está ali. Já na poesia hebraica é um pouco diferente. Geralmente, o centro do pensamento e a conclusão está no meio. E geralmente o início e o fim são, por exemplo, introduções ou indagações que são colocadas. Isso acontece em diversos livros da Bíblia. Por exemplo, nesses cânticos a gente pode ver que tem como início uma indagação como: eu vivo num ambiente hostil, mas eu quero chegar a Jerusalém. E durante este caminho de chegada até Jerusalém, que se conclui no Salmo de número 134, onde fala: venham, bendigam no Senhor, que é quando eles chegam lá. No meio desses salmos está contido o principal ensinamento, que é durante a jornada que eles iam relembrando como Deus guarda eles durante a jornada de peregrinação. Então, qual que é o principal ensino do Cântico das Escadas, da romagem, da peregrinação? Não é o momento do início da jornada e nem o momento da chegada da jornada, mas é o durante da jornada, a jornada da qual Deus está cuidando do seu povo enquanto eles ainda não chegaram. Assim como isso se aplica à nossa vida, é enquanto nós estamos ainda nesse mundo que nós temos a presença de Deus nos guiando e nos guardando até a consumação dos séculos. Então a chamada dessa peregrinação é uma chamada a termos o Senhor do nosso lado. Porque como diz no Salmo 124, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós já estaríamos tragados pelos nossos inimigos. Se não fosse o Senhor, seria impossível a nossa peregrinação, seria impossível a nossa chegada até Jerusalém. Então eu quero trazer alguns ensinamentos nessa noite. E, em primeiro lugar, de acordo com o que o texto diz, é a nossa total dependência de Deus na peregrinação. Infelizmente, às vezes a gente pode cair num equívoco de acreditar que Deus, ele trabalha em nós no processo da conversão. Mas depois que a gente se converte, agora é com a gente. Então é como se Deus trabalhasse, fizesse as coisas para te converter. Mas uma vez que você é convertido, tem a Bíblia, sabe do certo e errado, agora é com você. Agora você segue com suas pernas até Jesus voltar. Só que a ideia que a Escritura nos traz é que Deus, ele não está só presente no início. Deus não só está presente na nossa conversão, mas Deus é aquele que está presente do nosso lado em todos os processos da nossa vida até o nosso último dia. E é incrível que Davi, o salmista do Salmo 124, afirma e pede para todo Israel repetir essa tese importante, que a gente só consegue se manter de pé, que a gente só consegue se manter vitorioso contra os nossos inimigos e durante essa peregrinação, porque o Senhor está do nosso lado. Então, nós não somos santos, nós não mantemos a nossa vida de santidade até a volta de Cristo, porque nós estamos preparados, porque nós somos fortes ou porque já aprendemos o suficiente. Mas tudo que somos ou conseguimos fazer é porque o Senhor está do nosso lado. Então, em primeiro lugar, o texto ele nos mostra a nossa total dependência de Deus durante a nossa jornada. E eu quero refletir com você algumas perguntas, que é o quão Deus é influente durante a sua peregrinação. E a peregrinação não acontecia só nos dias de culto, não acontecia só nos momentos de reunião, mas a peregrinação era algo que acontecia todos os dias até chegar na Jerusalém, até chegar no templo. Assim como a peregrinação da nossa vida, ela não está baseada nos cultos que nós nos reunimos na igreja. A nossa peregrinação não são aos sábados, aos domingos e às terças-feiras, mas a nossa peregrinação são todos os dias. Então, por isso que nós não devemos buscar o Senhor
ou ter o Senhor do nosso lado e esperar que Ele esteja do nosso lado somente nos momentos de culto. Porque a nossa peregrinação, a nossa vida não se resume aos momentos de culto, mas se resume a todos os momentos que estamos vivendo. E se fizer uma comparação, eu tenho certeza que você vive muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Se você cultua só de sábado, são 6 contra 1, e mesmo que você seja muito, muito, muito apegado à igreja, vai ser 3 contra 4. Sempre vamos estar mais fora do que reunidos aqui. E eu não falo isso como se fosse algo errado, porque o próprio Jesus afirmou que se fosse para nós sairmos do mundo, nunca foi o nosso propósito, mas era que Ele nos protegesse do maligno e que no mundo a gente manifestasse o caráter dEle. Então a ideia é igual, é durante a peregrinação, é durante a nossa vida até a volta de Cristo que devemos afirmar e entender a nossa total dependência de Deus, não só nos momentos de culto. Então, a primeira reflexão neste ponto sobre a total dependência de Deus é o quanto nós temos colocado Deus durante a nossa semana fora dos momentos de culto. Porque eu confesso e abro meu coração que é muito fácil eu lembrar de Deus e cantar Deus no momento do culto. Até porque essa é a minha função. É meio difícil não fazer isso. Mas e nos outros 4 dias? O quanto eu tenho colocado Deus na minha agenda, o quanto Deus tem sido o primeiro, e eu tenho afirmado a minha dependência de Deus em tudo. Porque geralmente a gente faz uma divisão muito equivocada entre coisas espirituais e entre coisas não espirituais. E o que eu quero trazer para essa noite é que essa divisão, biblicamente, não existe. São tudo coisas. E em todas as coisas Deus deve estar. Então não é, por exemplo, pregar, cantar é uma coisa espiritual, então eu vou invocar Deus. Agora eu estudar para uma prova, agora eu ir para o trabalho, eu ir para a faculdade, ou pegar um transporte público, não é nada espiritual, então eu não devo buscar Deus com a mesma intensidade do que na igreja. Só que isso é um equívoco, porque o salmista realmente quer nos lembrar que o único fato da gente estar ainda de pé é a dependência e as misericórdias do Senhor, é o fato do Senhor estar do nosso lado. Então eu te convido, em primeiro lugar, a buscar o Senhor durante a sua semana. Não tente só encaixar Deus nas suas coisas, mas deixe que você seja encaixado nas coisas de Deus. É como a gente repete várias vezes aqui na igreja. Não é a igreja que vai fazer alguma coisa. É Deus que já está fazendo alguma coisa. E a questão é, nós estamos juntos com Deus ou não? Então Deus, Ele está fazendo uma obra no mundo. Deus está redimindo pessoas, Deus está salvando seres humanos. A questão é, nós estaremos do lado do Senhor nessa atividade? Nós estaremos junto com Ele na nossa semana, nesta obra que Ele está fazendo no mundo? O Senhor estará do nosso lado, não porque a gente convidou Ele para fazer parte das nossas tarefas, mas o Senhor estará do nosso lado porque a gente estará fazendo a mesma coisa que o Senhor está fazendo. E muitas vezes a gente tenta inverter as coisas, como se Deus estivesse nas nossas agendas e do nosso lado naquilo que a gente quer fazer, em vez da gente estar naquilo que Deus está fazendo. Então a gente consegue aprender nesse texto que a gente é totalmente dependente de Deus e que a gente deve buscar a total presença do Senhor, não só nos momentos de culto, mas durante toda a nossa semana. E durante toda a nossa semana a gente ter o Senhor do nosso lado, não porque a gente está convidando o Senhor para fazer parte das nossas tarefas somente, mas porque nós estamos fazendo parte da tarefa do Senhor. E se nós estivermos fazendo parte da tarefa do Senhor, o próprio Jesus afirmou que Ele estaria do nosso lado conosco até a consumação dos séculos. Então, em primeiro lugar, o que eu quero trazer através do texto bíblico é que é necessário que a gente entenda a dependência de Deus nas nossas vidas.
Em segundo lugar, o que eu quero trazer é que o salmista aqui, Davi, ele repete várias vezes contextos, ele coloca diversas imagens de destruição, de possível derrota que ele coloca. São as águas que o poderiam ter engolido, são os inimigos que o poderiam ter atacado, são os enfurecidos que teriam ido contra ele. Então, o que o salmista está querendo dizer é que na nossa vida nós teremos aflições. Na nossa vida nós teremos dificuldade. Você vai sair daqui hoje, você pode sair abençoado, mas você vai continuar tendo problema. Jesus disse que no mundo a gente teria aflição. E o incrível é que no texto, Deus ele não impede o salmista de passar por essas aflições. O fato de Deus estar do seu lado não significa que você não vai passar tribulações. Porque aqui Deus está do lado, mas mesmo assim inimigos o atacaram, as águas tentaram o afogar, as torrentes estavam fortes, eles estavam como um pássaro na armadilha do caçador. Ou seja, a presença do Senhor não significa a ausência de problemas na sua vida. Às vezes a gente se ilude achando que quanto mais espiritual a gente for, que quanto mais orar e jejuar a gente fizer isso, que quanto mais a gente ir para a igreja, menos problema a gente vai ter na vida. Isso é mentira. Porque aqui o Senhor está do lado de Davi, mas mesmo assim teve inimigo, teve problema. E enquanto a gente respirar, meu irmão e minha irmã, vamos enfrentar problemas. Mas como sair deles? Como ter vitória sobre eles? Como não ser afogado, como não ser engolido, como não ser vencido, como não virar, por exemplo, no versículo 7, um pássaro que seria provavelmente o almoço de alguém, mas ele escapa da armadilha do caçador. Como que a gente pode escapar dos problemas tragarem a gente? E o versículo 8 diz a resposta: nós só não somos tragados pelos nossos problemas e pelos problemas que enfrentamos, porque o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Então, contanto que Deus não evite você de passar pelos problemas, e você vai passar, Deus é aquele que te livra dos problemas, no sentido de te dar a capacidade de suportar eles. E quando a Bíblia fala de problema, diferentemente de como a gente enxerga eles, que é um sentido pejorativo, o Novo Testamento parece que muitas vezes enxerga os problemas com uma visão otimista. Em Romanos capítulo 5 fala que são as tribulações que nos produzem perseverança. E essa perseverança das tribulações que vai nos produzir um caráter aprovado. Tiago fala exatamente a mesma coisa no primeiro capítulo, que são as provas e as tentações que nos refinam. Então, eu te convido a, lendo esse texto, não orar para o Senhor tirar os problemas da sua vida, ou orar para você não ter problemas na sua vida, como uma oração de fuga. Eu estou com um problema no emprego, Senhor, me dá outro emprego. Eu estou com um problema em casa, Senhor, acaba com esse problema. Eu te convido a dar um passinho mais de maturidade, e não orar somente para Deus tirar os problemas da sua vida, mas orar para que Deus te ensine com esses problemas. Para orar que o seu socorro esteja no Senhor. E eu quero concluir dizendo que o segredo da vitória, como diz o título da mensagem, não é se apoiando nas próprias forças. Não é se apoiando nas próprias capacidades. Não é porque eu sou inteligente o suficiente. Não é porque eu já tenho maturidade de vida de igreja suficiente. Não é porque eu oro e jejuo. Não é porque eu leio ou já li a Bíblia 1 ou 2 vezes. Não é porque eu faço teologia. Não é porque eu sou o cara ou eu sou a mulher que eu vou conseguir superar os problemas. Por isso que o título diz que é uma vitória contra o triunfalismo, no sentido da gente achar que a solução dos nossos problemas e a solução para a nossa vida vem de nós. Mas o que o Salmo inteiro coloca
e eu quero concluir dizendo isso, é que a resposta da nossa vida está numa vida em que confia no Senhor, em vez de confiar em nós mesmos. Muito obrigado, minha irmã. É como o próprio profeta Zacarias disse, não é nem por força ou nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E é incrível que o contexto dessa passagem é um contexto em que o povo estava reconstruindo o templo. E para você reconstruir alguma coisa, você tem que pegar massa e tijolo e colocar a mão. Você precisa ter força. Às vezes você vai precisar bater lá com a espátula. Você vai precisar colocar a mão na massa. Alguém tinha que medir lá, alguém tinha que ficar com a espada lá ao redor para nenhum inimigo saquear o templo. Só que mesmo usando imagens e num contexto em que a força era necessária para isso dar certo, Deus fala para o profeta Zacarias dizer a Zorobabel, que era o líder dessa restauração, que não seria pela força do braço dele, não seria pela capacidade dele, mas seria porque o Senhor está do lado, seria pelo Espírito de Deus. Então que a gente possa refletir que nós só somos o que somos, que nós só vamos conseguir escapar das armadilhas, que as tribulações só não vão nos tragar se nós estivermos totalmente firmados em Deus, se nós estivermos totalmente dependentes de Jesus e não na força do nosso braço. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Que nessa oração a gente possa mais uma vez reafirmar diante de Deus o quão dependente nós somos dEle, que sem Ele nada somos. E a gente só consegue sobreviver às lutas que ainda vão acontecer nas nossas vidas, porque o Senhor está do nosso lado. E o Senhor, através dessas lutas, faz o nosso caráter ser refinado e ainda nos faz ter mais e mais motivos para louvar e alegrar o nome do Senhor. Porque o nosso socorro não está em nós mesmos, o nosso socorro não está no nosso próprio entendimento, mas como conclui no versículo 11 o Salmo, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Eu agradeço porque mais uma vez o nosso ego foi jogado por água abaixo na sua Escritura. E eu oro que o Senhor nos proporcione mais momentos como esse, em que a gente é exposto à verdade da Escritura, que muitas vezes nos machucam, mas que são verdades que nos produzem vida. Eu oro para que o Seu Espírito vá confortando os nossos corações e firmando essas verdades no nosso ser, de que nós somos totalmente dependentes de Jesus, de que nós somos nada sem o Senhor, de que nós somos totalmente necessitados de Ti, que nós não somos pessoas que só o buscam quando vem à igreja, mas que nós somos pessoas que nas 24 horas de cada dia entendem que só estão de pé porque o Senhor está do nosso lado, que nós só não somos tragados pelas tribulações porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu oro que o Senhor crave isso nos nossos corações, que nós não somos autossuficientes, que nós não somos pessoas que vão triunfar, mas nós somos pessoas que são necessitadas da misericórdia e da intervenção do Senhor em tudo na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha dia após dia reafirmar as verdades da nossa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar em nome de Jesus?
nosso viver e do ser e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar e dos reis. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade, te adorando, em espírito, em verdade, te adoramos, e dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver e dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer